Muito bem. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Vamos fazer uma oração, Pai querido. Renova as nossas forças físicas, nossas forças emocionais e nossas forças espirituais, para a gente não só compreender a palavra, mas para que a gente possa crescer pelo conhecimento da palavra, pelo poder do teu Espírito nas nossas vidas. Abre a nossa mente, impacta o nosso coração. É que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos sentar então? Deixa o livro aberto aí. Se eu me embananar com os versículos hoje, você me corrige, tá? Ontem à noite eu fui fazer um trabalho da faculdade. Comecei umas 10h30 da noite. Aí demorou um pouquinho. Quando eu fui ver, era 6h30 da manhã. E aí eu meio xaropeta, meio zonzo, né? Se você ficou uma noite assim, você tá falando besteira. Muito bem. Nessa semana, a gente vai falar sobre, voltando ao primeiro amor, sobre reavivamento espiritual. Lá no livro do Apocalipse, é uma carta que João escreve na morada de Jesus, para uma das igrejas. Então, João escreve para as estrelas das igrejas, para os pastores das igrejas, né? Para que eles transmitem esse recado. E é nessa palavra, Jesus então ele traça algumas características das igrejas e também traça dessas características algumas qualidades e alguns defeitos. Nessa igreja, especialmente no capítulo 2, ele traz uma coisa bem interessante. Ele diz assim para a gente ver: olha, eu tenho porém contra ti um problema. Você tem os seus méritos, mas você tem um problema. Jesus diz assim: vocês têm um problema. E o problema é que você abandonou o teu primeiro amor. E eu não sei se você pensa mais ou menos como eu, mas eu tenho uma certa dificuldade em ler esse texto e entender o que significa o primeiro amor. Porque às vezes a gente fala assim: olha, o primeiro amor é aquele sentimento forte, aquele sentimento intenso que a gente sente assim que a gente se converte. E vocês devem se lembrar disso, né? Então, nos primeiros dias, quando você lembra do Evangelho, a coisa é uma coisa você vê que mágica, você fica meio pisando em nuvens, né? Mas quando é uma coisa puramente emocional, então não faz sentido Jesus ter falado para esse pessoal que eles perderam o sentimento de paixão, que é uma coisa passageira, fugaz, é efêmero, logo se perde. A gente sabe que o amor verdadeiro é aquele amor que não está baseado em sentimento, embora tenha sentimentos, mas está baseado em comportamento, em atitudes. Então é claro que Jesus, quando falou para esses caras aqui: olha, vocês têm um problema, vocês perderam o primeiro amor, não estava falando de sentimento, mas estava falando de atitude, de postura. Então, eu tenho dificuldade de entender que o primeiro amor seja um estado de leveza emocional, vamos dizer assim, né? Mas, de qualquer maneira, não está tão longe. Aí então, pensando nessa ideia, eu escolhi para falar hoje e amanhã, já que eu vou cobrir duas pessoas que não puderam vir hoje e amanhã, escolhi para falar sobre o profeta Elias. Porque esse camarada aqui, o profeta Elias, é uma pessoa que passou alguns problemas na sua vida e que a gente pode dizer que de alguma maneira ele, durante algum tempo, ele, entre aspas, perdeu o primeiro amor. Durante o tempo ele ficou com aquele sentimento de paixão pelo Evangelho, de paixão por Deus, aquela alegria sobrenatural do novo convertido. Pelo menos esse camarada ele mostra na história dele que ele perdeu um pouco disso. Vamos lembrar um pouco da história de Elias. Vocês se lembram que o Elias ele ficou um tempo hospedado na casa de uma. O Elias ficou um tempo hospedado na casa de uma. Ou seja, uma mulher cujo marido tinha ido desta para melhor. E quando ele chegou na casa dessa mulher, você se lembra como é que ele chegou lá, sim ou não? Em que condição? Você lembra, funcionário? Que condição? Ele estava com muita grana no bolso, é isso? Sim ou não? Estava sem grana, estava morrendo de fome, né? Chegou para cuidar da mulher e falou assim: escuta, mulher, quando você estiver aí, faz um bolo, mas eu estou morrendo de fome, né? Estava todo mundo com fome naquela região também. E você se lembra qual foi a resposta da mulher para ele? Só tem um pouquinho aqui do negocinho aqui. Vou fazer um bolo ali, um pãozinho. Eu e meu filho, a gente vai comer e vamos morrer, porque acabou tudo. E aí o que ele falou para a mulher? Ele falou: então tá bom, então você come que eu vou embora. Mas que ele falou, não? Não, faz o bolo aí que eu quero ver se vai faltar comida nessa casa. Falta comida lá, não? Enquanto ele esteve lá, Deus supriu. Mas para ele foi uma luta. Imagina um homem, hoje, século XXI, tem que depender, por exemplo, de uma mulher para se alimentar, é meio constrangedor, né?
Agora você imagina há 3 mil, quase 4 mil anos atrás, como era a situação. Mas ele passou por essa situação interessante e bem constrangedora. Você lembra também que um dia ele fez um desafio com outros profetas e foi bem interessante. Você lembra que desafio foi esse? Não? Elias fez um desafio com outros profetas, ele veio um desafio. Qual era o desafio mesmo? Isso, tinha um demônio chamado, o demônio se chamava, havia uma imagem de um demônio que se chamava, pode falar que eu não vejo não, pode falar, qual é o nome dele? E havia uns profetas, 450 para ser exato, e Elias estava no meio dizendo, olha gente, não dá, vocês não podem servir a Deus, Yahvé e Baal. Se Baal é Deus, segue Baal, mas se Deus é Deus, segue Deus, né? Vamos fazer o quê? Peraí, vamos fazer um negócio. Aí esse negócio da preservada que ele arrumou, né? Foi um desafio, ó. Vamos colocar aqui um animal em cima desse monte de pedra, só que ninguém põe fogo, um animal para sacrifício. E aí vocês pedem para Baal, e se vier fogo do céu e queimar sem que ninguém acenda nada, então Baal é Deus. Mas se Yahvé mandar fogo e não Baal, então Yahvé é que é Deus, certo? Aí os caras ficaram de manhã até mais ou menos meio-dia pulando, gritando, sabendo, fazer um monte de peripécia para ver se Baal se condoía, e Elias de longe gritando, e aí, fala mais alto, talvez ele tenha no banheiro, né? Começou a escarnecer dele. E aí quando foi pelo meio-dia, ele parou a apresentar a todos os profetas de Baal, fez uma oração e diz a Bíblia aqui, desceu fogo do céu. E o detalhe, né? Antes dele orar, ele mandou jogar água em cima do animal e a mão cavou um buraco em volta e encharcou d'água. E aí, quando ele ouviu o fogo do céu, ele diz a Bíblia numa linguagem bem interessante: que o fogo lambeu as pedras, a água e tudo. E por conta disso, ele mandou matar depois os 450 profetas de Baal. Lembra disso, sim ou não? Lembrando, voltando lá na história da viúva. Depois, aquela viúva tinha um filho, certo? E aconteceu o que com o filho dela? O que aconteceu com o filho da coitada da viúva que ajudou o profeta para não morrer de fome? E ela falou o que para ele? Você está de brincadeira comigo, né? Você vem na minha casa, come minha comida em nome do Senhor, e em vez de trazer bênção, você traz maldição, meu filho morreu. Aí ele fez o que? Então tá bom, eu vou embora. O que ele fez? Pegou o moleque e falou, Deus, não dá, né Deus? Por favor, né? E diz a Bíblia que aconteceu o que com o moleque? O moleque voltou à vida. Olha que Elias danado, né? Um dia ele chegou para o rei e falou assim, ó majestade, e a majestade era bem safada, né? Era a Jezabel e era o marido dela, o marido da Jezabel, o Acabe, muito bem. Mas o Acabe, ele disse, olha, vocês estão brincando com Deus. Deus mandou dar o seguinte recado: durante 3 anos, segundo a minha palavra, não vai cair uma gota do céu. E durante 3 anos choveu quanto naquela cidade, naquela região, naquele pedaço de terra? Quanto? Choveu quanto? Nada. E aí depois disso, depois de 3 anos, ele se encontrou de novo com o rei e falou assim, ó, agora Deus mandou falar que, quem sabe você já se tocou que ele é que manda, não é Baal? Então corre, majestade, porque a chuva vai te alcançar no caminho. E aí o que aconteceu? Aí veio um pedaço ali, molhou tudo, e os caras comemoraram, e Deus estava promovendo o seu poder. Esses são alguns episódios, alguns acontecimentos da história desse camarada chamado Elias. Muito bem. E talvez o episódio mais intrigante é quando ele deixa o mundo, porque não quando ele morre, porque literalmente ele não morreu, mas quando ele deixa o mundo. Diz a Bíblia que ele estava num certo lugar, de repente aparece uma imagem sobrenatural, que a gente não sabe o que é, mas a Bíblia descreve como uma carruagem de fogo, né? É como se fosse um carro daqueles antigos, que precisavam no tempo da guerra, só que na linguagem de quem viu é como se estivesse pegando fogo. Então ele diz que é um carro de fogo, mas ninguém sabe o que é. E diz a Bíblia que o Elias foi levado vivo aos céus e ali desapareceu. Então ele é um dos 2 únicos homens que não conheceram a morte até hoje. O outro, por acaso, é? Moisés morreu? Moisés não morreu? Moisés não morreu? Moisés morreu? Morreu. É Deus não permitiu que enterrou o corpo dele, não disse então, mas morreu. Enoque e Elias, os caras não morreram. Agora eu te pergunto: esse Elias, você acha que ele era pouco espiritual ou ele era muito espiritual? O que você acha? Ele era espiritual. Era espiritual? Você não. Afinal, venhamos em comum, é para todo mundo. Você fazer uma oração e dizer fogo do céu, né? É para todo mundo, né? Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um, nem para todo mundo. Você diz, ajuda, eu não vou morrer, eu prefiro ir para
para o céu com uma carruagem de fogo porque morreu. Eu vou me poupar desse negócio, não quero, não é para todo mundo. Quando a gente fala alguma coisa, às vezes acontece, às vezes não acontece, às vezes até o sonho que a gente tem, às vezes acontece, não acontece. E, 3 anos não vai chover nada, não choveu nada. Agora vai chover, pode correr, no caminho a chuva vem. E a gente ora, às vezes ora com uma pessoa que está gripada, Deus misericórdia, dessa pobre alma gripada, e a gente olha e o cara fica pior, fica morrendo, né? E ele lá pega uma criança no corpo e fala, Deus, por favor, Deus. E aí o espírito volta. Então, esse camarada era espiritual, não só pelos fenômenos sobrenaturais, mas pela própria vida que ele tinha para com Deus. Só que, presta atenção agora, chegou um momento da vida dele em que ele ficou deprimido. E segundo a Bíblia mostra, a gente vai dar uma percorrida daqui a pouco, chegou um momento em que você olhando para ele, você diz assim, esse camarada está em crise espiritual. E a gente lê na Bíblia assim, 2, 3 capítulos de Reis, parece que a coisa aconteceu em meia hora, né? Só que na verdade não foi meia hora, foram meses, foram anos. Então um camarada que era muito usado por Deus, que tinha uma vida ali correta, junto de Deus, e tão junto de Deus que não morreu, que ele vai nascer ao vivo, esse camarada, em certo momento, perdeu o primeiro amor. Em certo momento ele ficou mal, ficou triste, ficou desanimado, como é a palavra que a gente usa mais no nosso dia a dia, né? Esse profeta aqui, talvez eu olhe todos os profetas, ficou ali, espiritualmente desanimado. E se eu for descrever o que é uma pessoa desanimada, em primeiro lugar é o seguinte: o relacionamento dela no dia a dia com Deus começa a ficar fraco. Por exemplo, se você é aquela pessoa que lê a Bíblia, por exemplo, 5 vezes por semana, se você lê a sua Bíblia 5 vezes por semana, diga amém. Se você lê a sua Bíblia 4 vezes por semana, diga amém. Se você lê a sua Bíblia 3 vezes por semana, diga amém. 1 vez por semana, diga amém. Se você é aquela pessoa que lê a Bíblia 4, 5, 6 vezes por semana, mas não é ler de qualquer jeito, para ler, para estudar mesmo, você é um felizardo. E para orar pelo menos uns 30 minutos, todo dia, ali, vai aquela oração, passando batom, arrumando o cabelo, né, botando o sapato, não sei o que lá, e orando. Para orar mesmo, conversa com Deus. Então, esse camarada é espiritual. Esse Elias tinha um relacionamento com Deus assim. Mas quando uma pessoa começa a ficar desanimada, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que acontece com ela é perder esse contato, essa alegria, vamos dizer, esse gozo devocional. Não gosto mais de orar, ou gosto, mas agora eu estou mal, não consigo mais orar, não consigo mais ler a Bíblia. E aí, nem sempre ao mesmo tempo, mas às vezes antes, às vezes depois, às vezes ao mesmo tempo, à medida que ele vai arrefecendo, vai ficando mais fraco no seu relacionamento devocional com Deus ali no dia a dia, no contato pessoal com Deus, ele começa a sentir um pouco mais de dificuldade de manter o comportamento dele no dia a dia com as outras pessoas. Então, por exemplo, se é uma mulher que trabalha no lugar que tem muitas outras mulheres, por exemplo, e na hora do almoço lá, não pode falar de uma, falar da outra, e ela como serva de Deus o tempo todo ali, firme, não quer saber de conversa, de fofoca, não sei o que lá, blá, blá, blá. Se ela sempre tem essa postura, se ela está espiritualmente bem desanimada, e já não tem aquele contato com Deus, com o passar do tempo, ela vai se flagrar pelo menos uma vez ou outra ali, participando ali do conluio, da fofoca, da intriga, onde ela está trabalhando. Se é um camarada, por exemplo, que toda vez que está andando na rua, passa a mulherada quase pelada, ele fica firme ali, não fica cobiçando a mulher de ninguém, naqueles dias, como ele não está muito bem das pernas, perdendo um pouco do primeiro amor, aí ele começa a dar uma olhada no canto do olho, assim, afinal ela voltando para mim, eu sei que eu sou casado, minha mulher não está vendo, e você começa a dar uma relativada em algumas coisas. Às vezes coisas moralmente falando mais graves, outras em não graves. E normalmente, em terceiro e último lugar, na sequência, quando ele já não tem uma vida devocional muito boa, já durante o tempo, ele está se sentindo desanimado. E por conta disso, ele já não consegue mais lidar com as tentações, com os outros dia a dia, porque ele está desanimado. Aí, naturalmente, aquilo que ele faz na igreja já não faz mais do mesmo jeito, né? Se o camarada ajuda a resolver o som, um dia ele volta mais caro, outro dia ele vem, quando ele vem ele fica meio desanimado, na hora do culto ele senta lá, não presta atenção, e nem no que ele está fazendo, nem no culto de nada. Se alguém ensina as crianças lá, começa a montar esse cara, ou quando vem está sem paciência, aí depois fica inventando, tipo, olha, Mário, hoje não dá, porque morreu o tio do meu papagaio, preciso lá no velório dele, não sei o que lá, desculpa, sem pé nem cabeça. Aí ele começa a falar no ministério, começa a falar nas questões da igreja. Aí depois de um tempo, ele começa a não achar tão importante vir para o culto, aí vem um domingo, outro não vem, se vier na semana, começa a não vir mais. Quer dizer, está configurado aí o tal do desânimo espiritual.
que necessariamente vem envolvido com uma emoção, um sentimento persistente, não agradável, um sentimento ruim. E o mais importante, presta atenção, independente se as coisas estão dando bem ou não, no casamento, no trabalho, na vida financeira, não importa se está bem ou não, independente dele estar bem financeiramente, na saúde, no casamento, sei lá, independente dele estar, entre aspas, sendo abençoado ou não, se ele está se sentindo espiritualmente desanimado, para ele nada basta, é como se nada prestasse. Pode ter o melhor emprego, pode ter o melhor marido, pode ter a melhor casa, pode estar na melhor igreja, pode ser o melhor do que for. Ele vai se sentir como se aquilo não tivesse importância, como se aquilo não satisfizesse as suas necessidades. Ele vai dizer, eu não sei, eu preciso de uma coisa diferente, eu estou desanimado, eu estou desmotivado. Pronto, configurou isso aí, o tal do desânimo espiritual. Eu acho que perder o primeiro amor é quando você está um bom tempo com esse sentimento ruim de desânimo, quando a sua relação com Deus é devocional, mais ou menos, não é muito satisfatória, ou não é frequente, se é frequente não é boa, quando de vez em quando você abre mão aqui ou acolá, cometeu um pecadinho ou um pecadão, e quando você começa a não ser muito rígido, muito firme nos seus compromissos para com Deus. São alguns sintomas, algumas características da pessoa que está espiritualmente desanimada, espiritualmente precisando de um empurrãozinho para voltar ali ao primeiro amor. E o nosso intuito aqui nessa semana é descobrir como é que a gente faz, supor que você esteja numa situação parecida com essa, descobrir como é que a gente faz para a gente conseguir sair desse tipo de problema. E esse problema é um problema tão sério, que causa tanto mal, que a gente pode até chamar de doença, como se fosse uma doença espiritual. A gente fica doente no corpo, a gente fica doente na carne, né? A gente fica doente no sentimento, na emoção, mas há pessoas que são doentes espiritualmente falando, pessoas que durante muito tempo, já faz muito tempo, não sentem alegria no trabalho que Deus deu para fazer na igreja, não sentem alegria na família que tem, no trabalho fora que tem, não sentem alegria e satisfação na relação com Deus, os compromissos com Deus são relaxados e a maior parte das vezes fica insatisfeita com tudo, com todos. Por incrível que pareça, Elias passou por uma situação exatamente como essa, em certo momento ali da vida dele. Deus conseguiu trabalhar com ele de tal forma que ele foi restaurado, foi curado. E a nossa expectativa é que a gente descubra o que aconteceu com ele, para ver se está acontecendo com a gente, e como Deus tratou, para ver se a gente se trata também. Porque se eu estou com uma doença espiritual, então eu, mais do que ninguém, preciso buscar essa cura. Só que para eu ser curado, eu preciso entender quais são as causas. Então, amanhã eu vou te falar algumas causas, 4 causas. E hoje eu vou te passar as 4 primeiras. Então a gente vai bem devagarzinho ali no livro de Reis, que você não fechou, né? A gente vai ver ali 4 causas, 4 coisas que Elias deixou acontecer com ele, que fizeram com que ele perdesse ali o primeiro amor. E se a gente descobrir a causa, a gente consegue então descobrir o remédio. Vamos lá então. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. 1 Reis 19, 3. Que diz exatamente assim, capítulo 19, verso 3, se eu não copiei errado aqui, ó. Temendo, pois, Elias, está certo aí, ó? Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, se foi. Então, se você está marcando no caderno na sua vida, a palavra-chave é a palavra temer, o verbo temer. Ele temeu e escafedeu-se, fugiu. Ele estava com medo da rainha Jezabel, que disse que ia matar. Diz o texto que ele temeu, se levantou e se mandou. Foi para um lugar bem longe, perto da terra de Judá. Quer dizer, ele morava no norte e ele foi lá para o sul. Pegou um ônibus, pegou um avião, pegou um barco, foi para longe da rainha, porque ele estava com medo. Como que um cara que ora no momento em que a rainha está presente, lembrando que a rainha era a sacerdotisa mor de Baal, foi ela que introduziu o culto de Baal em Israel. A rainha está presente, ele desafia os 450 profetas, que a rainha importou lá na terra dela, faz o desafio, vence o desafio, mata os 450 na cara dela e vai embora com a maior tranquilidade num certo momento. E alguns meses depois, porque ele ficou sabendo que a rainha quer falar com ele, ele se apavora, larga tudo e sai correndo. Não pode acontecer isso com uma pessoa. Acontece porque ele estava desanimado. Ou isso aconteceu e deixou ele desanimado. Não sei
se a causa foi o efeito ou se o efeito foi a causa. Verso 4. Chegou a um pé de giesta, uma espécie de uma árvore, sentou-se debaixo dele e orou. Diz o texto assim que ele orou pedindo a óleo. A pior das covardias, sabe qual é? É quando a pessoa se mata. Quando ela diz assim, ó, tudo que Deus pode fazer por mim, eu não acredito mais. Toda a capacidade que Deus me deu para lidar com situações, eu não acredito mais. Quer dizer, eu tenho a visão de que os problemas, as dificuldades, os demônios, o diabo, seja o que for, são maiores do que as capacidades que eu tenho e são maiores até do que o poder do meu Deus. Então, como não tem escapatória, eu vou fugir. E se fugir não resolve, então eu vou acabar da melhor maneira possível. Vou meter a faca no pescoço, vou meter a maravilha, acabou. Ele olha e fala, Deus, eu sou tão covarde, mas tão covarde, que eu fugi da rainha, depois de ter enfrentado ela, eu perdi a coragem que eu tinha. O que aconteceu? Eu fiquei covarde, ela disse que ia me matar, eu fiquei com medo. E agora, eu não tenho nem força para me matar, eu sou tão covarde que eu não consigo nem matar de mesmo. Porque o camarada para se matar tem que ser muito mais para poder se matar, né? Tem que ter coragem. É covardia ou é coragem? Eu não sei, eu sei que tem que ter medo para se matar. Ele falou, ó, Deus, me mata, Deus, eu não quero, mas ó. E orou dizendo, pedindo a morte. Diz assim, ó, já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. A primeira causa que levou esse camarada aqui, o grande profeta Elias, a perder o primeiro amor da sua vida, não é um negócio chamado medo, é um negócio chamado covardia. Presta atenção, hein? O medo é uma reação natural de todo ser humano e de todo animal. Você está andando na rua, você bate o pé, o cachorro vem com você andando, fica com medo, ele sai correndo. Porque ele quer preservar a sua própria vida. Se você está andando e vê um pitbull vindo correndo do seu lado, você não fica para ver o que acontece. Você se manda, tem o medo, né? Medo do quê? Eu estou preservando a minha vida. Agora, a covardia se constitui quando você sente o medo de uma situação e na hora de lidar com aquela situação, ao invés de lidar com aquela situação, você vira as costas e ó, vê o mundo, larga tudo para trás. Então, a pessoa, por exemplo, quando está espiritualmente desanimada e vai no médico, descobre que está doente, alguém na família está doente, faz o quê? Aí você desespera. Bom, acabou, agora morreu, agora eu vou perder meu filho, vou perder minha mulher, meu marido, vou perder a minha vida. Quer dizer, a medicina não pode fazer nada, então Deus também não pode fazer. Então vamos para onde? Ela morreu logo, acabou. A pessoa, quando está espiritualmente desanimada, ela se acovarda diante de às vezes de coisas simples, como por exemplo, quando você está num certo lugar e tem um cara te olhando meio feio, e o cara pergunta assim, escuta, você tem dinheiro aí para me dar R$5? O cara meio esquisito, num lugar meio esquisito. Aí o cara, quando está acovardado, o que ele fala? Eu não tenho nada, deixa eu ver carteira em casa. Está com medo de ser assaltado, mas pura covardia. Está com medo do ladrão? Ele pode roubar seu dinheiro, mas não pode tocar nas suas vidas. A questão é que a gente não sabe se o desânimo espiritual gerou a covardia ou se a covardia gerou o desânimo espiritual. O fato é que os dois estão ali envolvidos. Então, a primeira coisa que eu preciso observar é o seguinte: se eu quero recuperar minha saúde espiritual, eu preciso, de alguma maneira, descobrir onde é e quando é que eu tenho sido covarde. Não sentir medo, mas quando é que eu me amedronto e eu deixo de fazer a coisa certa porque eu estou com medo. Se eu me deixo amedrontar e eu fujo, aí o meu desânimo piora. Se eu não estou desanimado, mas eu me deixo amedrontar, aí o desânimo chega. Quer dizer, a covardia é um inimigo, é um vírus, é uma bactéria espiritual que pode acabar com a sua vida espiritual. Então a primeira coisa que acabou com Elias foi justamente a covardia. E a primeira coisa que você tem que pensar, eu preciso acabar com a covardia da minha vida. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Segundo, capítulo 19, versículo 10. Cuidado agora, hein? Quando ele está conversando com Deus, ele responde assim. Ele respondeu: Deus, eu tenho sido muito. Qual é a palavra aí? Zeloso. Não disse que era só a palavra zeloso. Ele fala: Deus, eu tenho sido muito zeloso pelas tuas coisas. Ele está reclamando: Deus, é o seguinte, eu estou nessa parada há muito tempo, estou tentando lutar contra a Jezabel,
ela está querendo fazer com que o povo fique idolatrando. Eu já briguei com ela, com o marido dela, já matei os profetas dela, e o povo continua lá pecando. Deus, eu estou cansado, eu não quero mais. E você sabe, Deus, que eu sou uma pessoa zelosa. E essa palavra aqui, ó, presta atenção, tanto no hebraico, que é o Velho Testamento, como essa palavra usada lá no Novo Testamento, quando fala, por exemplo, do zelo que os religiosos, que os fariseus tinham, quando viram Jesus ensinando. Zelo? Não se usa na Bíblia, pois é a palavra mesma. Tanto no hebraico como no grego, a palavra às vezes é traduzida como zelo, às vezes é traduzida como inveja e às vezes é traduzida como ciúmes. Olha, ele está dizendo aqui, Deus, eu sou um cara muito ciumento, eu sou um cara muito invejoso, eu estou pensando nas coisas do Senhor, mas eu sou muito tomado no sentimento de quase ganância, pelo que o outro tem, pelo que o outro é. Quando Jesus ensinava, a Bíblia que os fariseus ficavam loucos da vida, de inveja. Quando Pedro começou a ensinar, os fariseus ficavam loucos da vida também, de inveja, de zelo. Mas eles diziam, não, porque esse homem não pode pregar, porque somos o povo de Israel. Parecia que eles estavam protegendo ali a denominação deles, a religião deles, a fé deles. Mas na verdade eles estavam sendo simplesmente hipócritas, estavam sendo simplesmente pessoas religiosas e não espirituais. Agora presta atenção: hipocrisia, legalismo, ritualismo, qualquer coisa com ismo no final, são atividades que, quando tomam conta da nossa vida, dentro do nosso mundo cristão, mundo espiritual, acabam transformando a gente em pessoas religiosas e roubam a nossa espiritualidade. Vou te dar um exemplo bem simples. Quando você se converteu, principalmente quem vem do mundo, né? Não quem nasceu na igreja. Tipo, a molecadinha lá em casa aprendeu lá desde pequenininho, né? Meio natural para eles. Quando você vem do mundo, você rezava, é aquela coisa sem sentido. E de repente, quando você se converte, você descobre uma outra realidade espiritual. Você começa a sentir a presença de Deus, você começa a falar com Deus e conversar com Deus. E é uma coisa assim, terna, profunda, empolgante. Eu me lembro de algumas vezes, com algumas pessoas que se converteram no mesmo que eu, mais ou menos, e a gente andando na rua, vai sendo doido, e orando, e conversando na rua, e orando, andando, não era na igreja. Que coisa de louco, né? Mas não era orando, era conversando, mas um com o outro, e ao mesmo tempo falando com Deus. Eu estava orando, estava, mas bom, era mais uma conversa. Só que, dependendo de onde a gente está, como a gente cultua, com quem a gente anda, a gente às vezes acaba transformando aquilo que é espiritual em uma coisa religiosa e acaba matando a nossa espiritualidade. Ou seja, se por exemplo, se com o passar do tempo eu começo a orar, não falando com Deus, não conversando com Deus, mas orando da mesma maneira que eu oro só quando eu estou com outras pessoas, que é uma coisa mais formal, eu tenho que orar de uma maneira mais objetiva, mais clara, para que a pessoa possa dizer amém. Tudo bem, eu estou orando em grupo ali, mas muitas vezes o camarada pega aquela experiência do grupo e leva para a vida particular dele. Ou seja, ele que antes gastava um tempo conversando com Deus, falando com Deus, dialogando com Deus, ele vira religioso, ele começa, sem saber, ele começa a rezar, ele começa a recitar um mantra, começa a falar coisa com coisa. E às vezes, antes disso, vem aquela coisa de orar automaticamente. Toda vez que ajoelha é para pedir alguma coisa, sempre o básico. Deus, protege minha casa, protege a minha vida que eu estou saindo para trabalhar, em nome de Jesus, amém. Ele nem prestou atenção no que falou, ele perdeu ali o contato. Agora presta atenção. Nós somos seres espirituais, presta atenção. E o ser espiritual se alimenta de coisas espirituais. E uma das maneiras com que um ser espiritual se alimenta é através da conversa com Jesus, quando ele é cheio do Espírito Santo. Jesus diz lá em João capítulo 7, se não me fala a memória, de que os rios de água viva iam fluir do nosso interior se a gente cresce. Está falando do fluir do Espírito, aquele contato com Deus, aquela intimidade com Deus. O apóstolo Paulo diz, e o Pedro também diz, que a gente tem que chegar para Deus e abrir o nosso coração, falar o que a gente está sentindo, se expor, se explanar para Deus, se explicar para Deus. Isaías diz assim, ó, vem e arrasa o ênfase, vamos discutir o assunto. Então, com o passar do tempo, a gente começa a perder esse tipo de coisa e a oração fica engessada. Aí eu não me alimento mais. Eu viro um religioso que no meu contato diário com Deus, eu posso passar uma hora orando todo dia, mas não é uma hora de oração, é uma hora de reza. É como se fosse um Hare Krishna, ele fica o dia inteiro. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, ele fica o dia inteiro, não sabe o que está dizendo. Ué, mas eu não sou Hare Krishna.
mas está orando igual o Hare Krishna ora. Não há fluir do Espírito. Você gasta um tempo ali com Deus, teoricamente com Deus, mas aquilo não alimenta a tua alma. Por quê? Porque você virou um camarada religioso, vou me dar uma palavra, religiosilado, não, foi ruim, né? Cheio de religião, um camarada encrespado espiritualmente falando, cheio de zelo, cheio de ciúmes. E aí chega uma hora que alguém diz assim: olha, vamos orar aqui, mas não como a gente está acostumado a orar. Aí o cara: não, mas eu não falo desse jeito, porque você vai perder a oportunidade de estar falando com Deus de outra maneira. Está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Isso vale também para outras áreas. A maneira de ler a Bíblia, por exemplo, o cristão, se você chegar na casa dele, ele vai ter uma Bíblia no Salmo 91 aberta em cima da mesa, né? Você pode ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, não tem problema, pode ter. Mas tem cristãos que têm a Bíblia aberta no Salmo 91 e ele lê o Salmo 91 todo dia. Mas você lê mais o que além do Salmo 91? Ah, eu leio o Salmo 91 e leio o Salmo 23, tá bom. E além do 93 e do 91 e do 23, qual que você lê mais? Pastor, é muito difícil, né? Difícil como, você não lê mais nada? Na verdade eu só leio esses dois salmos, por isso que eles estão em cima da minha mesa todo dia. Que tipo de alimento o camarada tem? Até no Salmo 91 e no 23, ele não vai mais para o texto aberto para entender o que Deus está dizendo e deixar Deus falar com ele. Ele está usando aquilo ali como um mantra. É igual quando a gente colocava no Buda, num cantinho com as moedinhas para atrair sorte, fartura na nossa casa. Eu botei no Salmo 91, é que os demônios não chegam na minha casa. Botei no Salmo 23, é que eu posso ir para o céu. Mas é o Salmo 23 que me leva para o céu, ou é o pastor do Salmo que me leva para o céu? Então, quando eu troco a minha espiritualidade pela minha religiosidade, aí a minha motivação espiritual vai para o saco. Ou às vezes eu não troquei, mas eu estou desanimado. E se eu estou desanimado, eu acabo trocando a minha espiritualidade pela minha religiosidade. E se eu sou religioso e não espiritual, eu acabo me desanimando. E se eu estou desanimado, eu sou cada vez mais religioso e menos espiritual. É um ciclo delicioso. Muito bem. Em terceiro, capítulo 19, verso 4. Comecei no verso 4, diz assim: diz que ele entrou no deserto, no caminho de um dia. Ele andou o dia inteiro até chegar no lugar deserto. E no capítulo 19, verso 9 agora, diz que ali ele entrou numa caverna. Então, primeiro ele anda o dia inteiro. Quantos quilômetros você pode caminhar o dia inteiro? Se você sair da sua casa às 6 horas da manhã, pegar, por exemplo, a Ayrton Senna aqui e foi embora. E só parar de andar às 6 horas da tarde, você vai parar onde andando? Guarulhos. Não, se pegasse aqui no interior. Ela vai em Guarulhos. Eu usei 2 horas andando aqui lá. E eu fui de bicicleta, inclusive, no Pirapora aqui 4 horas, né? Quase morri, mas se eu pegar o caminho aqui para Ayrton Senna sentido interior, 6 horas da manhã andando, na sola. 6 horas da tarde eu estou onde? Sei lá, mas eu andei pra caramba. Só Deus sabe, mas andei pra caramba. Diz a Bíblia que ele andou um dia inteiro. Então, ó, foi longe. E ficou parado isolado. Aí Deus encosta ali e começa a tratar com ele que estava detonado. Depois, no segundo momento, no verso 9, diz que agora ele procura um lugar mais escondido que um deserto. No deserto me encontraram, vou ficar nesse buraco. Ele entra num buraco, numa caverna. E Deus ali começa a tratar com ele. Terceira causa de desânimo espiritual. Sabe qual é? Bota aí, isolamento. Se eu me isolar, eu vou ficar espiritualmente mal. E se eu estiver espiritualmente mal, eu vou me isolar. E se eu me isolar, e quanto mais eu me isolo, mais espiritualmente ruim eu fico. E quanto pior espiritualmente eu estiver, mais eu me isolo. Está entendendo o ciclo vicioso de novo? Então, se eu preciso recuperar minhas forças espirituais, eu tenho que fazer o caminho contrário. Quebrar o ciclo vicioso e criar um ciclo virtuoso. Então tem que começar quebrando o isolamento. E aí tá, porque muitas pessoas, depois de algum tempo de convertidas, se desviam da igreja, ao primeiro se desviar, vira um crente desviado. Crente desviado? O camarada que está na igreja, crente desviado. Eu vi um desenho uma vez, uma ilustração, de um livro. O nome do livro era sobre um crente carnal. E o desenho é uma igreja com banco, é um desenho, né? A capa do livro, uma igreja com bancos, e lá no fundo um cara sentado lá, dormindo com os pés para cima lá, extrai de tudo. E o livro diz assim: o crente carnal, quem é esse sujeito? Para ele falar sobre o sujeito. Talvez ele não esteja sentado no fundo, pode até estar aqui do meu lado, mas ele está aqui comigo, como religioso que é, pensando o quê? Tudo, menos em Deus, na relação dele com Deus. Está todo mundo aqui em comunhão uns com os outros e em comunhão com Deus.
Mas é como se o mundo não existisse, se ninguém existisse e tivesse só ele aqui. Ele está isolado de todo mundo. Acabou aqui o contato no domingo, quando ele vem ao domingo, aí ele vai para a casa dele, e qual é o contato dele com outras pessoas que têm a mesma fé que ele? Nenhum. Aliás, ele tem muito contato, mas com pessoas que não têm a mesma fé que ele, que não ajudam, só o prejudicam. E aí ele vai se sentindo meio fraco, meio devagar, e aí como consequência desses exames já não começa a não ler a Bíblia muito bem como lia antes, já não ora direito, porque ele está desanimado, e aí se ele fazia alguma coisinha na igreja, quando dava, também está desanimado, também não faz, e aí se ele está lá, vivia lutando para não cometer alguns pecados e acaba afrouxando um pouquinho, que ele está desanimado, quer dizer, ele se isolou, isolado ele vai ficando fraco, e como o mundo animal nos ensina, se tem um rebanho de animais e andam sempre em grupo, quando um deles fica para trás, geralmente acontece o que com esse animal? Se um monte de cabritinhos, por exemplo, de ovelha estiver andando em bando e sair correndo para pastar, e uma delas se desargar e ficar para trás, o que acontece com ela normalmente? Vem o lobo e crau ela, devora ela. Na mata selvagem, na África, quando os leões estão caçando, eles ficam na espreita esperando sempre um búfalo ficar para trás. Aquele mais fraco, ou menorzinho, também mais fraco, que está doente, que acaba ficando um pouco afastado do rebanho, os leões vão para cima, porque se o leão for para cima de um animal que está no meio do rebanho, o rebanho com um grupo ali é pesado, é forte, põe os leões para correr, mas o bichinho sozinho vai 3, 4 leões e come o bicho. O que acontece? Se você está espiritualmente mal, se você perdeu ou acha que está perdendo o primeiro amor, se você está, como a gente diz, desanimado, talvez seja porque você se isola das outras pessoas. Se isola na hora da oração conjunta, de compartilhar uns pelos outros, se isola de ir na casa das pessoas, ou deixar que venha até a sua casa, se isola de compartilhar os problemas. Hoje a gente não faz isso muito, né? Mas antigamente a gente fazia um pouco disso, chegava na reunião de oração, cada um pode falar com a sobrinha de oração, e o cara nunca falava a verdade, né? Como tem que falar, eu sou religioso, quero que ore pela minha família, minha conversão dos meus irmãos, do meu parente, para tudo que vem do meu trabalho, para os meus filhos, tá? Beleza. E que mais, irmão? Só isso, tá bom, né? E um monte de problema, dificuldade, uma bagunçada, mas não abria a boca, porque estava isolado o tempo todo. Então, o que aconteceu com Elias? Teve um problema, estava desanimado e se isolou. E eu não sei se ele se isolou e por isso que teve os problemas. Eu não sei se os problemas o isolaram. Eu sei que o isolamento fez parte do processo pelo qual esse profeta de Deus passou. E o que aconteceu? Foi parar no buraco. E o buraco quase matou ele. Quarto lugar, capítulo 19, verso 9. A quarta razão pela qual as pessoas ficam espiritualmente desanimadas e perdem o primeiro amor. Diz mais ou menos na metade do versículo, quando Deus diz assim: Elias, o que você está fazendo na caverna? O que fazes aqui, Elias? No verso 3, eu li na nova versão internacional. No capítulo 19, verso 3, também mais ou menos na metade, dá agora uma linguagem mais antiga, Deus pergunta de novo: o que você está fazendo aqui, Elias? Então presta atenção, Deus pergunta para ele no verso 9: Elias, o que você está fazendo aqui? Isolado, parado, deprimido, triste, desanimado. Aí se passam alguns momentos, como a gente não sabe se foram só alguns dias ou algumas semanas. Aí no segundo momento Deus encosta e fala de novo: Elias, o que você está fazendo aqui? Presta atenção que Deus está dizendo aqui, ó. Quem é Elias? Era um homem que ouvia Deus, e era um homem que falava com Deus, e ele sabia o que era para ele fazer e o que não era para ele fazer. Ele tinha esse discernimento, mas por alguma razão ele perdeu esse discernimento, e aí ele foi para um lugar onde não era para estar fazendo o que não era para fazer. Aí Deus fala assim: Elias, você já não sabia que não era para estar aqui fazendo isso? Você não tem um trabalho para fazer? Você está fazendo o que aqui? É como se ele tivesse esquecido o que Deus tinha falado antes. E aí ele diz assim: como, Deus? O quê? Hã? Eu perguntei: o que você está fazendo aqui? Como? Hã? E aí fica ali mais algumas semanas, alguns dias. Aí depois ele está em outro lugar, aí Deus faz a mesma pergunta: Elias? Ele: como, Deus? O quê? O que aconteceu? Ou seja, um homem que ouvia a Deus, agora está espiritualmente surdo, não consegue mais ouvir o que Deus está dizendo. Presta atenção aqui, ó, o que Deus está dizendo. Deus pergunta: Elias, você sabe o que é para fazer, então você está fazendo o que aqui? Hã? Aí Deus tem que falar uma segunda vez: Elias, o que você está fazendo aqui? Por que Deus teve que falar duas vezes a mesma coisa? Por que Deus tem que falar pelo menos uma vez aquilo? Por que Deus tem que falar com ele? Porque ele perdeu o discernimento espiritual. Isso acontece hoje, no nosso caso, de várias maneiras, mas a maneira mais tradicional, sabe qual é?
quando você pegar a Bíblia para ler, e você começa a ler a Bíblia, diz assim, pastor, essa semana eu li lá 5 capítulos, né? Do livro lá de Levíticos. Olha que bênção, irmão, Levíticos. E você aprendeu o que nessa leitura? Eu não sei, é muito complicado, né? Mas eu gostei porque eu li o livro de Levíticos, né? Muito bem. Aí tu chega, mas essa semana eu li 5 capítulos do livro de Números. É mesmo? Qual parte? Aquela parte que fica contando que fulano gerou Beltrano, gerou não sei o que lá. E você aprendeu o que? Eu não sei, mas eu li a palavra, né? Olha só, quem olha na primeira olhada fala assim, pô, esse cara é crente pra caramba, meu. Cá entre nós, hein? É palavra de Deus? É. Mas tem uns trechos lá que você fala assim, misericórdia, né? E se a linguagem for aquelas mais antigas, né? Aquele trecho famoso lá de Paulo, quando Jesus fala para ele assim, Saulo, Saulo, duro te é recalcitrar contra os aguilhões, né? Novo Testamento. Tem trecho que é meio complicado, essa linguagem for antiga é pior ainda. Mas há um momento na vida da gente em que a gente põe ali no piloto automático e toda vez que lê a palavra sem reflexão. Isso é surdez espiritual. Não, surdez espiritual é o cara que não ouve a Deus. Mas você também não está ouvindo. Se eu, por exemplo, você está aqui no culto, eu discuto, sei lá, o cara está falando aqui ensinando e eu estou lá, às vezes no celular, mandando mensagem, às vezes com bobagem, né? Quase não que é coisa importante, né? Ou vendo se tem acesso à internet, né? Que tem a rede aqui dele, que pega a internet no celular aqui, né? Não sei o que lá. E o cara, Deus está falando e o cara está surdo, não está ouvindo absolutamente nada. Esse é o tipo de surdez espiritual. Se eu, quando abro a Bíblia, acho que estou alimentando a minha alma, eu estou me enganando, porque se eu me alimentar a minha alma quando eu abro a Bíblia, e ali eu consigo fazer uma reflexão do que estou lendo. É melhor ler um versículo e refletir em cima daquilo do que no capítulo inteiro não entender absolutamente nada. E pior do que isso é o camarada que até abre a Bíblia, consegue teologizar, mas como uma má teologia, olha, teologiza, teoriza, pensa, filosofa, raciocina, diz amém, você pergunta, e aí, o que você vai aplicar na sua vida? Não sei, eu sei que é muito legal isso aqui, né? Qual será que é o sexo dos anos, né? Como será quantas horas tinha o carro que levou Deus para o céu? Será que Moisés está enterrado aonde? Sei lá, onde é a Basílica de Omar, lá em Jerusalém? Onde é? Hoje no deserto do Sinai. Onde será que vai ser determinado? Será que a gente vai subir mesmo no meio da tribulação? Antes da tribulação, depois da tribulação? Viagem. Para ele pode pensar, eu sou um cara espiritual. Porque eu teologizo, mas teoria e teologia, sem tirar nada de prática da escritura, não leva para nada. É como se estivesse lendo um jornal. Não edifica, não traz crescimento espiritual. Consequência, mais cedo ou mais tarde, o cara chega aqui na igreja assim, ó, meio zoreta, né? O que aconteceu, irmão? Tô mal. O que foi? Como é que é? Tô desanimado. E aí você vai ver que a razão está onde? Uma coisa simples, durante 2, 3, 4, 5 anos que o cara está na igreja e se converteu, ele não consegue abrir os ouvidos. E Deus fala, fulano, vai para a direita. Ele, hã? Deus de novo, fulano, vai para a direita. Ele, hã? Aí Deus de novo, fulano, vai para a direita. Ele, hã? Deus fala, não, mas ele é espiritual. Porque a primeira forma, uma das primeiras das formas mais fáceis que Deus fala através da Escritura, fala de outras maneiras também, mas começando pela própria Escritura. Mas se ele não ouve, não presta atenção, não aplica a vida dele, não vale absolutamente nada. É claro que mais cedo ou mais tarde, não precisa ser um guru para saber, que ele vai chegar aqui dizendo assim, ó, eu estou desanimado. Ou pior, né? Alguém vai dizer, pastor, você tem visto fulano? Eu vou dizer, é mesmo, né, rapaz? Deixa eu ver esse chamado aqui. Ih, rapaz, tem um mês que o cara não aparece. Sabe o que aconteceu com esse cara? Vamos lá conversar com ele. Aí chega lá, estou desanimado, não sei o que é. Eu acho que é demônio. Acho que o capeta está me tentando. Uma pessoa fala essa semana, né? Porque o capeta testa a gente, né? Foi a Sueli, claro que eu não vou dizer que foi ela, né? O capeta testa. Opa, cuidado aí. Quem testa é Deus, o capeta tenta, cuidado aí. O capeta está me testando nada. Você está fraco por quê? Porque você virou um surdo espiritual. Está desanimado porque é surdo. Ou está surdo porque é desanimado. Não importa, mas você está no meio. Só mais uma coisa. Essa não precisa colocar. Tem mais uma aí não? Vira a página para nós aí. Alô? Aquário? Alô, Aquário? Vira a página. Tem mais uma aí?
Alô, Gabi? Gabi aqui, ó. Alô, terra, chamou. Ah, é isso, muito bem, obrigado. Lá no livro de Reis, capítulo 18, verso 17. Vendo, disse: És tu o perturbador de Israel? O rei acaba olhando para o profeta e fala assim: então você que está perturbando o meu país, imagina o rei falando mal de você, né? Na sua cara e para todo mundo. Então ele estava sendo perseguido. No capítulo 19, no verso 2, o rei de Jezabel diz assim: ó, que os deuses me castiguem com todo vigor, se amanhã essa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Ele dizendo assim: ó, eu vou acabar com você, eu vou te matar. Esse cara tinha problemas? O rei queria matar ele, só isso. Lá no capítulo 17, aquele caso lá da viúva, que o sustentou no verso 7, disse que a coitada da viúva sustentou durante um bom tempo, quer dizer, ele tinha problemas financeiros? Tinha, mas isso não é o pior. Lá no capítulo 17, no verso 5, diz que a condição trouxe engraçado foi ele estava com fome, não tinha comida, e ele ficou no rio. E durante um certo período, viu um passarinho que para o judeu era imundo, né, que não podia nem chegar perto, como se fosse um urubu. E viu um urubu trazendo um pedaço de pão na boca, entregava para ele, que Deus mandava. Ele pegava a comida da boca do urubu, do corpo, e comia. Você imagina como que ele ficou com essa situação? É no capítulo 17, no versículo 5. E ele bebia água no riacho, aquela gostosa. Água não, porque estava seca, né? Era um fio de água misturado com lama, o resto de água tinha sobrado. Durante muitos meses ele tomou aquela água barrenta e comeu a comida que o urubu trazia, que o povo trazia para ele. Olha a cabeça, olha os problemas que esse camarada passou. Bom, eu acho que ninguém aqui sofreu com Elias, claro, né? Talvez uma coisa ou outra seja parecido. Eu também fui perseguido, também passei fome, mas no conjunto eu acho meio difícil. Uma coisa que arranca essa... não deveria, mas a gente deixa, e ela tem o poder de arrancar essa nossa motivação espiritual, são o conjunto dos nossos problemas. Só que deveria ser o contrário. Não sei se você se lembra, que a Bíblia diz que Deus nos deu uma graça que se chama de padecer. Padecer também é graça, sofrer também é graça. E a Bíblia diz que quando eu sou fraco, eu sou forte. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então sofrer é uma coisa boa, porque, segundo diz o Novo Testamento, o sofrimento me faz crescer espiritualmente. O sofrimento me faz eu me apegar mais em Deus, fazer a minha fé deslanchar, fazer eu depender mais. O sofrimento me faz eu esquecer de mim mesmo, quando é só Deus mesmo e pronto, e aí Deus começa a agir, que agora eu estou dependente dele. Só que no nosso tempo que a gente vive, eu tenho a impressão que a gente está vivendo exatamente o contrário. Quando eu vejo muitas pessoas que quando aparece um problema, a primeira coisa que ela diz é o seguinte: eu estou desanimado. Desde que fulano foi embora da minha vida, me abandonou, foi embora, eu estou desanimado. Eu fui pensando na vida que esse cara foi embora, eu não precisava para nada na vida dessa mulher. Mas eu estou desanimada, não vou mais para a igreja, não oro mais, não quero mais saber de Deus. Por quê? Porque o cara foi embora, Deus me largou e o marido também, né? Ou quando perde emprego, estou desanimado, estou triste, que estava bem, agora não. Ou quando perde essa, mas os problemas não eram para trazer fortalecimento? Pois alguma coisa acontece com a gente, mais ou menos como aconteceu com Elias. Diante de tantos problemas, sendo perseguido, com fome, ele disse: olha, quer saber? Agora chega, pare. Aí ele fica na caverna, Deus vai tratar com ele. Para terminar então, capítulo 19, verso 15. Como é que Deus tratou com ele? Como é que ele se curou dessa frieza espiritual? Como é que ele recuperou o primeiro amor? Você vai ter um choque agora. Capítulo 19, verso 15. Então, o Senhor disse o seguinte para ele: Elias, abre aspas, volte, grita para a sua Bíblia aí, volte pelo caminho por onde você veio. E esse caminho não é só um caminho físico, literal, mas um caminho simbólico, né? Ele estava lá na terra dele, no norte, e ele foi fugindo no deserto, depois ali onde estava na caverna, não sei o que lá, e Deus falou assim: volta lá para Samaria, volta lá para o reino do norte, continua fazendo o seu trabalho, que é derrubar aquele reino das trevas tentando se implantar ali, volta, então volta pelo caminho, olha o que você estava fazendo, volta, vai para trás, volta, e vá para o deserto, volte pelo caminho para onde veio, e vá para o deserto de Amaro. Chegando lá, segunda palavra, unja. Quer dizer, o trabalho do profeta era ungir, um dos trabalhos dele. Quando alguém ia ser um rei, o profeta chegava lá, derramava o óleo, ungia. Quando alguém ia ser um novo profeta, ele pegava e ungia. Sempre que alguém ia ser destacado por Deus, o profeta chegava lá e ungia. Então volta lá, vai em tal lugar
e unge um sujeito chamado Razael, e depois unge um outro, e então, duas palavras, você não é? Duas palavras aqui, ó. Como ele foi curado da sua frieza espiritual. Deus falou para ele, ó, volta e age. Volta a agir e age como você fazia antes. Volta e age de novo. Volta a fazer o que você estava fazendo antes. Bota o desenho no meio, deixa eu ver se sai certo o desenho. É só apertar o enter assim, ó. Ah lá, foi. Isso, olha. Dá para chegar dizendo ali, não? Tá chegando, não? Mira, você não está enxergando o desânimo? Ó, tá sempre desânimo na bolinha, tá vendo? Coisa aí. Dá mais um enter aí. O desânimo, ele gera mais desânimo. Mais um enter aí. O desânimo gera mais desânimo, gera mais desânimo. E quando você está muito desanimado, você fica negligente. Eu esqueço meus compromissos com o reino de Deus, com a igreja, a minha moral. Eu tenho uma aliança com Deus, esqueço ali o acordo que eu fiz com Deus. Eu me torno negligente. Agora presta atenção. Quanto mais eu me envolvo na negligência, quanto menos eu oro, menos eu busco a Deus, menos eu trabalho na igreja, menos eu me livro dos pecados, mais desanimado eu fico. Não mais uma igreja. E quanto mais desanimado eu fico, mais eu negligencio as coisas de Deus. Eu estou muito desanimado, então eu vou ler menos a Bíblia ainda, eu vou lutar menos ainda contra o pecado, eu vou trabalhar menos ainda para a igreja com ele. E quanto menos eu trabalho para a igreja, quanto menos eu oro, quanto menos eu tento lutar contra o pecado, mais desanimado eu fico. Ó, de novo aí um ciclo vicioso. O que Deus está dizendo para Elias? Você precisa quebrar o ciclo vicioso. Você está numa descendente. Para e volta a fazer o que você estava fazendo antes. Então, presta atenção. É o que você tem que levar daqui hoje. Se eu estou espiritualmente mal, tudo aquilo que me faz ficar espiritualmente mal, quanto mais eu me envolvo com isso, pior eu fico. Aí eu tenho duas opções. Ou eu continuo com aquelas coisas ao meu redor, que me fazem mal, desanimado, e um desânimo puxa o outro, e uma negligência puxa o outro, e a negligência puxa o desânimo. Ou eu fico naquilo e fico reclamando e estou desanimado, até o momento que eu não aguento mais e cai mesmo da fé, não tem jeito. Ou eu quebro o ciclo vicioso e eu crio um ciclo virtuoso. Ah, mas eu estou desanimado, não tem problema. Você está desanimado, mas procura se animar. Mas eu não tenho ânimo, então começa com a parte prática. Começa com a Bíblia de novo, começa vindo para a igreja de novo. Se você tinha ministério, começa para o ministério de novo. Mas eu estou me sentindo mal. Mas vai, volta de novo. Elias, quando voltou com o rabinho entre as pernas, estava se sentindo mal, porque ele não queria voltar, ele estava com medo. Não se esqueça disso, mas ele volta e faz o que Deus mandou. À medida que você vai trabalhando, vira a outra embaixo para mim aí. À medida que você vai trabalhando, que você vai lendo a Bíblia, que você volta a lutar contra os pecados, à medida que você vai trabalhando para se fortalecer espiritualmente, ainda que você não sinta aquele ânimo, à medida que você vai fazendo o que é correto, você vai aos pouquinhos se animando. E à medida que você vai se animando, um pouquinho que você conseguiu se animar, já te dá mais força para você fazer depois um pouco mais. Opa, agora já estou lendo um pouco melhor a Bíblia, já está conseguindo na casa de alguém compartilhar alguns problemas, alguns pecados, já está conseguindo ter um pouco mais de alegria trabalhando na igreja. Aí esse pouco da Bíblia que eu consegui ler a mais, esse pouco de tentação que eu consegui me libertar, esse pouco de comunhão que eu tive, que deu uma forcinha, já me dá um ânimo maior ainda. Está entendendo o ciclo? Não. Aí você criou ali um ciclo virtuoso de ânimo, de obediência. Ao invés de ser negligente, agora eu sou dirigente. Eu sei que eu não quero fazer, eu estou desanimado, mas eu tenho que quebrar o ciclo. A opção sua qual é? Eu fico, eu deixo como está, para ver como é que vai ficar, porque eu já sei. Eu estou num ciclo vicioso, pode deixar como está, e vou fazendo uma vez da vida, e fico procurando resposta onde não tem. Ou eu quebro o ciclo vicioso, criando eu mesmo um ciclo virtuoso. Vou começar a fazer o que é correto, para que eu receba a motivação. E cada vez que eu receber a motivação, aí eu vou fazer mais aquilo que é correto. Foi exatamente o que Elias fez, e exatamente o que você precisa fazer para recuperar o primeiro amor. Aí é igual ao casamento. Vou terminar com essa palavra aqui, ó. É igual ao casamento. Aí você levanta de manhã, a mulher fala assim: amor, você me ama? Aí você não dormiu bem, tem pesadelo, comeu uns negócios no domingo, também virado. Aí a mulher fez uma coisa que você não gostou na noite anterior, ela brigou com você com uma bobagem qualquer. Aí de manhã esse neto nos olha direito, ele comeu, ele foi no banheiro, e ela, amor, você me ama?
vai dizer o que para ela? O que você vai dizer para ela? Eu já vi gente falar assim, eu não vou falar que eu amo. Por que você não vai falar? Porque eu não sou hipócrita. Você ama ou não ama? O amor é atitude, é postura, não é sentimento. Sentimento é bônus, é o lucro, é a raspinha do tacho, não é o bolo. Como você tem um compromisso com aquela mulher, como você cuida dela, como você quer o bem dela, ainda que você se ferre. Ou seja, você tem amor por ela. Você olha nos olhos dela, cheio de remela ainda, você fala assim, amor, eu lhe amo. Aí eu estou alimentando aquele relacionamento. Aí, se isso é uma coisa constante, de repente vai ter um dia, olha só, que eu vou me flagrar, sabe como? Eu vou acordar, vou dizer, nossa, que saudade da minha mulher, ai meu Deus do céu, gente, até um suspiro aqui, cadê minha mulher? Cadê minha mulher? Acordou apaixonado, mas como, cara? Mas, ué. Por quê? Porque você estava alimentando aquilo, você criou um ciclo virtuoso, ou seja, a atitude gerou um sentimento. E a gente muitas vezes espera que primeiro venha o sentimento para depois ser a atitude. É exatamente o contrário. O sentimento para a minha atitude é o ciclo vicioso do desânimo espiritual. Você tem que ter um ciclo virtuoso da renovação espiritual. Eu tenho atitude primeiro, eu retomo as primeiras obras, lembra-te, capítulo 2 de Apocalipse que a gente leu, lembra-te de onde você caiu, ou seja, volta a fazer o que eu fazia antes que eu parei de fazer, aí sim eu vou voltar ao primeiro amor, ao primeiro sentimento. Diga amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pessoal, vamos entregar o nosso jejum de hoje. Quem não conseguiu fazer o jejum hoje, pode fazer o resto da semana. Se vocês não jejuaram hoje, então vocês podem jejuar amanhã. A gente vai lá de novo amanhã. Fez o jejum da noite, não? Fez da noite? Eu também fiz da noite. Mas é preciso que pelo menos, presta atenção, pelo menos 2 ou 3 vezes essa semana,